Salve, criaturinhas! Estou trazendo para vocês aqui hoje uma continuação do vídeo anterior, né? Relações trigonométricas no triângulo retângulo. Nós vamos começar pelos ângulos notáveis, ok? Então, os ângulos notáveis que a gente utiliza geralmente no triângulo retângulo são 30, 45 e 60. Vão aparecer bastante questões utilizando esses três. E esses três são aqueles em que a gente deve ter de cor quem é seno, cosseno e tangente deles, ok? Porque a gente vai estar sempre precisando. Para a gente decorar ou para a gente aprender esses três ângulos aqui, o seno, cosseno e a tangente dos três, existe uma tabelinha, que essa aqui já está começada. E vocês vão encontrar vídeos aí no YouTube com música, tem um que é uma música de Natal, tem outro que é um funk e assim vai. Mas eu vou explicar o jeito que eu aprendi, tá? Nós montamos a tabelinha dessa forma, ó, seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60. E aí nós começamos a montar da seguinte forma. 1, 2, 3, 3, 2, 1. 2 abaixo de todos e raiz aonde não tem 1. Ok? Deixa eu só colocar a raiz aqui rapidinho. Raiz aonde não tem 1. Vai ficar dessa seguinte maneira a nossa tabelinha, ó. Então, repetindo. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Deixa eu colocar a mãozinha para ficar melhor de acompanhar. Pronto. 1, 2, 3. 3, 2, 1. 2 abaixo de todos e raiz aonde não tem 1. Ok? Essa é a primeira parte. E a tangente é um pouquinho diferente, mas também não é difícil da gente entender, ó. A tangente é raiz de 3 vai sobre 3, 1 raiz de 3. Então, raiz de 3 vai sobre 3, deixa eu colocar raiz, pronto. Raiz de 3 vai sobre 3, 1 raiz de 3. Então, é facinho da gente entender. Eu sugiro para vocês que assim que vocês assistirem essa parte, vocês tentem fazer sozinhos esse processo. 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2 abaixo de todos e raiz aonde não tem 1. Tangente, raiz de 3 vai sobre 3, 1 raiz de 3. Essa é a forma mais eficaz da gente decorar essa tabelinha ou aprender como monta ela, tá certo? Se tiver dificuldade, procurar musiquinha, né? Com música a gente decora bem mais rápido. Então, esses são os ângulos notáveis. Vamos ver uma questão que envolva ângulos notáveis. Então, tem essa questãozinha aqui, ó. Uma rampa lisa mede 10 metros de comprimento. Faz ângulo de 30 graus com o plano horizontal. Uma pessoa que sobe essa rampa inteira eleva-se quantos metros verticalmente? Então, o desenho aqui está representado o nosso triângulo. E aí a gente já vai começar a organizar as coisas que a gente tem. Primeira coisa, eu tenho que saber qual é o ângulo notável que tem aqui, né? No caso, 30 graus, eu já sei, né? 30 graus. Eu quero encontrar esse valor desse x aqui, que é o vertical que a questão pede, e ele está de frente para o ângulo. Se é de frente para o ângulo, ele é cateto oposto. Então, vou anotar isso aqui, ó. Eu tenho o cateto oposto, que é x. Então, na verdade, eu não tenho, né? Eu quero descobrir esse cateto oposto. A outra informação, que é o 10, ele está de frente para o ângulo reto. O ângulo reto está aqui, ó. Ele está de frente para o ângulo reto. Então, de frente para o ângulo reto, a gente aprendeu que é hipotenusa. Então, hipotenusa é 10, ok? Então, é uma questão em que eu tenho o valor da hipotenusa e eu quero encontrar o valor do cateto oposto. Então, eu vou lembrar das três relações que a gente estudou no vídeo anterior. Qual delas três usa cateto oposto e hipotenusa? É a relação do seno. Então, eu vou montar aqui, ó. Seno é igual o cateto oposto sobre a hipotenusa. Isso aí a gente aprendeu no vídeo anterior. É a relação do seno. Vou colocar só a barrinha aqui. Pronto. Seno é igual ao cateto oposto sobre hipotenusa. E aí a gente vai substituir. Só que agora a substituição vai ser um pouquinho diferente. Eu quero encontrar o seno de 30. Aliás, eu vou utilizar o ângulo de 30. Então, se eu já sei quanto é o ângulo,
eu vou colocar no lugar desse seno aqui o seno de 30. Deixa eu só organizar aqui para a gente entender melhor. Eu vou tirar aqui esse nome seno e eu vou deixar completo. A gente está trabalhando com o seno de 30. Então, vamos colocar aqui, ó, seno de 30 graus. Okay? O seno de 30 graus vai ser igual ao cateto oposto sobre hipotenusa. Aliás, todo seno é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Então, seno de 30, cateto oposto sobre hipotenusa. E aí a gente vai substituir. Quanto é o seno de 30? Eu volto lá na minha tabelinha. Ó. Na minha tabelinha eu descobri que o seno que está aqui de 30... Cadê a mãozinha? Pronto. O seno de 30 é 1 sobre 2, ou 1 meio, ou 0,5, se eu dividir isso aqui. Então, eu vou usar isso aqui no lugar do seno de 30. Vamos voltar para lá. No lugar do seno de 30, eu vou colocar 1 sobre 2, 1 meio, ok? No lugar do seno de 30, 1 meio. Isso vai ser igual a o cateto oposto. Cateto oposto ao ângulo de 30 é x. Então, vou colocar aqui x sobre a hipotenusa. A hipotenusa desse triângulo é 10. Então, vou colocar aqui 10. E aí eu vou fazer o produto dos meios pelos extremos para a gente encerrar. Deixa eu colocar outra cor diferentezinha aqui. E pronto. Então, eu vou fazer, ó. Eu vou fazer 2 vezes x. E depois vou fazer... Cadê? Saiu a retinha. Depois eu vou fazer 1 vezes 10. Esse é o produto dos meios pelos extremos que vocês já devem ter estudado. Então, quando eu fizer 2 vezes x, vai dar 2x. Quando eu fizer 1 vezes 10, vai dar 10. E aí, isso é uma equação simples, né? A gente vai deixar o x aqui desse lado e vai passar o 2 dividindo 10. Então, 10 dividido por 2 é igual a 5. Então, a resposta é 5 metros. Vamos colocar aqui 5 metros. É quanto essa pessoa vai se elevar no final dessa rampa, ok? Então, essa é a resposta dessa questãozinha. Não é tão difícil assim, né? Vamos ver uma questão que não cai um ângulo notável. Também é importante a gente entender. Quando cair ângulo notável, a gente tem a tabelinha. Essa tabelinha aqui que vocês têm que aprender a montar, tá, gente? Ou decora ela ou aprende a montar. Nessa questão aqui, vejam, eu tenho um ângulo que não é notável, é o ângulo de 40. Então, eu preciso de novo saber qual é a relação que eu estou usando. Eu tenho um valor aí x que está de frente para o ângulo de 40. Então, esse x aqui é o cateto oposto. E eu tenho a hipotenusa aqui oposta ao ângulo reto, que vale 6. É semelhante ao anterior, né? Então, vamos anotar tudo que eu tenho. Eu tenho o cateto oposto, que vale x. Eu tenho a hipotenusa, que vale 6. E o nosso ângulo alfa é 40 graus. Se tenho cateto oposto e hipotenusa, eu vou utilizar o seno. Então, seno de 40 graus é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Ok? Igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. O seno de 40 graus ele não está lá nos ângulos notáveis. E agora, como é que eu faço? Então, existem várias formas de você fazer isso. Se você está fazendo uma atividade do livro, de um livro que você tem aí, que você estuda, nesse livro provavelmente vai ter uma tabelinha trigonométrica. Tá? Eu tenho uma tabelinha aqui, que é de onde foi retirado esse exercício, e nessa tabelinha ela mostra do ângulo 1 até o ângulo de 89 graus, quem é o seno, o cosseno e a tangente, certo? Seno, cosseno e tangente. Essa tabelinha é de onde foi tirado essa questão, por isso que eu vou usar ela. Mas os autores, eles às vezes arredondam algum número aqui, ou às vezes deixam só 2 casas, às vezes colocam mais casas. Então tem que ter cuidado de onde você está fazendo a atividade, certo? Se eu não tiver uma tabelinha, o que é que eu posso fazer? Se eu não tiver uma tabelinha, eu posso ir na calculadora, a calculadora do celular normal. Nela tem a opção de calculadora científica. E lá eu posso encontrar o seno, cosseno e a tangente de qualquer ângulo, tá?
Mas e se eu estiver fazendo uma prova de Enem, por exemplo? Não posso usar calculadora, também não posso usar tabelinha. Como é que eu calculo essa daqui? Então, em uma prova externa, geralmente vai estar dizendo: use tanto para o seno de 40. Esse é exemplo. Mas de uma prova externa, se cair ângulo notável, se cair 30, 45 ou 60, não vai vir dizendo quanto é cada um deles. Por isso que eu tenho que decorar essa tabelinha que a gente fez antes, ó. Essa daqui nunca vai vir numa questão dizendo, numa prova externa, claro. Às vezes nos livros vem, mas não vai vir numa prova externa dizendo quanto é que vale. Essa daqui a gente tem que saber, tá? E aí, vamos lá na minha tabelinha, ó. Seno de 40, eu venho aqui 40 graus, o seno de 40 tá 0,643 na minha tabelinha que eu estou usando aqui. Então vamos substituir. Em vez de seno de 40, a gente vai colocar 0, então para cá 0,643, ok? Deixa eu só confirmar mais uma vez. 643, tá ok. O cateto oposto é x, então a gente vem e coloca x aqui. A hipotenusa é 6, então a gente coloca 6 aqui embaixo, ok? E aí, nós vamos fazer meios por extremo novamente. Então, fazendo meios por extremo, x aqui vai multiplicar... Cadê minha mãozinha? Pronto. X aqui vai multiplicar um número que está escondido aqui embaixo, que é o 1. Então, vai ficar 1x, x normal. E esse número aqui vai multiplicar o 6. Vamos fazer isso. Então, x multiplica o 1 que tem aqui, vai dar x. E 0,643 multiplica esse 6 que está aqui embaixo. Isso vai dar 3,858. Então, essa seria a resposta. Como não está dizendo se é centímetro, se é metro, se é qualquer coisa, pode ficar assim ou a gente coloca unidades, ok? Então, a resposta é essa daqui. Numa questão, caiu o ângulo notável, eu venho e tiro da tabelinha. Não é ângulo notável, eu procuro uma tabela trigonométrica completa, como essa aqui, ou eu utilizo a calculadora para saber qual é o seno, cosseno ou tangente daquele ângulo. Ok? Por hoje nós ficamos por aqui. Até a próxima.